Imagens cinematográficas. Aquele típico roubo de filme, né? Vídeos inéditos exclusivos de profissionais do crime em ação. Um assalto de R$500 bilhão. Vai me desculpar, mas todos os seus bens foram roubados. Joias raras, relógios de astros de Hollywood e dinheiro. Mas quem são os ladrões que romperam a segurança da área mais vigiada do país? Será que funcionários do próprio banco ajudaram os bandidos? E de fora tá tomado de fuzil e metralhadora. E quem são os donos de parte dessa fortuna? Eu não sei como eu não morri. Com a ajuda da tecnologia, nossos repórteres entram na cena do crime. Decidiram abrir um buraco na parede. Porque este homem tenta agredir a nossa equipe. Essa história tá muito mal contada. Boa noite. R$500 bilhão. Essa é a cifra do maior assalto a banco da história do país. Um crime que poderia inspirar até filmes policiais de Hollywood. Mas aconteceu bem no coração de um dos maiores centros financeiros do mundo. A Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Mas quem ousaria romper a segurança de um banco numa região tão vigiada? Quem teria um plano minucioso, capaz de desvendar senhas, violar cofres e roubar uma fortuna? Os repórteres Josmar Josino, Lúcio Sturme e Marcelo Magalhães tiveram acesso a imagens inéditas, exclusivas, dos bandidos em ação. São cenas cinematográficas que mostram cada passo dos criminosos até chegarem aos cofres e revelam como 2 funcionários da agência colaboraram com a quadrilha naquela noite. Com a ajuda da computação gráfica, você vai conhecer o subsolo do banco, onde os ladrões encontraram um verdadeiro tesouro, joias raras, relógios de R$500 milhão e dinheiro, muito dinheiro. Mas por que a maioria das vítimas desse assalto não prestou queixa à polícia? O que estaria por trás desse roubo milionário? As respostas agora no Repórter Record Investigação. O raio-x do maior assalto do Brasil. Um assalto sofisticado, complexo, como nunca se viu em nosso país. Aquele típico roubo de filme, né? Nós tivemos tanto pessoas que declararam que tiveram em torno de R$800 mil levados, como alguns que chegaram a 6, 7 milhões. Até o secretário de Segurança Pública da época foi surpreendido com essa história. Você vai saber agora detalhes inéditos e exclusivos sobre o milionário assalto ao Banco Itaú na Avenida Paulista. Ele só tomou conhecimento do maior assalto da história do Brasil quando a Record noticiou o caso em primeira mão. Só com a colocação da Record é que eu pude avaliar a extensão do roubo, as proporções do roubo. Nos últimos 3 anos, poucas informações sobre o crime foram divulgadas. Faltavam várias peças desse quebra-cabeça. Se as pessoas não falarem, o assunto vai ser esquecido e não pode ser esquecido. Apenas a polícia e os próprios bandidos sabiam o que realmente aconteceu naquela noite. Pelo menos até hoje. Você vai ver agora o resultado de 3 meses de investigação da nossa equipe de reportagem. Um trabalho que envolveu dezenas de profissionais, todos com um único objetivo: mostrar pela primeira vez como aconteceu o maior assalto do Brasil. No dia em que roubaram joias e dinheiro de 142 cofres particulares, os ladrões tentaram destruir o conteúdo das câmeras de segurança, as provas que poderiam incriminá-los. O banco só conseguiu recuperar essas imagens diretamente na memória do computador, 20 dias depois do roubo. Nós tivemos acesso com exclusividade a esses vídeos. Eles estavam totalmente fora de ordem e com a velocidade alterada. Foi
Foi preciso montar um quebra-cabeça para entender o crime, que até hoje continua cercado de mistério. Pela primeira vez, você vai ver passo a passo como foi o maior roubo da história do Brasil. Banco Itaú, agência 262, Avenida Paulista, bem no centro financeiro de São Paulo. Estas são imagens de um sábado, 27 de agosto de 2011. Clientes usam os caixas eletrônicos normalmente. Esta câmera mostra as duas entradas do banco. No canto esquerdo ficam os terminais de autoatendimento, onde clientes podem entrar a qualquer hora. Do lado oposto fica o restante da agência, que está fechada. Aos sábados e domingos, apenas funcionários do banco com autorização prévia podem entrar nessa área. O circuito de segurança registra tudo o que acontece no saguão de 3 ângulos diferentes. Há câmeras também nas áreas internas do banco, onde a entrada é ainda mais restrita. Esta sala, por exemplo, serve de passagem para o subsolo do prédio, onde ficam a tesouraria e os cofres. Uma área onde pouca gente poderia entrar. Os cofres particulares são alugados para clientes que querem guardar objetos de valor. O aluguel é de R$ 800, além de mais 600 para manutenção. Como seria possível entrar no local tão protegido? Que tipo de criminoso teria coragem e capacidade para roubar um banco em plena Avenida Paulista? A polícia não tem dúvida. O assalto só seria possível com a ajuda de alguém de dentro, de um funcionário da agência. O vigia. Este é Nivaldo Francisco de Souza, o vigilante que trabalhava naquele sábado, 27 de agosto. Teu turno lá era que horas? Das 19 às 7. Nivaldo era um dos integrantes da quadrilha. Foi convencido a participar do assalto 3 meses antes. O primeiro passo para colocar o plano em andamento foi seguir o vigia Nivaldo. Assim, os criminosos descobriram que ele morava neste bairro e frequentava este bar. A primeira abordagem aconteceu aqui dentro. Os bandidos conseguiram seduzir o segurança. Disseram que se tudo desse certo, ele nunca mais teria que trabalhar na vida. Antes de invadir o banco, a quadrilha espera escurecer. À noite, com ruas vazias e quase sem clientes, seria o momento ideal para agir. A data, o horário e o plano dos criminosos já tinham sido combinados previamente com o vigia da agência, que naquela semana pediu para trabalhar justamente no sábado à noite. 7h32. As imagens do circuito mostram o vigia Nivaldo andando de um lado para o outro no saguão. Parece ansioso, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ele vai até os caixas eletrônicos, recolhe papéis, não consegue ficar parado. 8h10. 3 homens chegam e batem na porta da frente da agência. Um deles veste uniforme de operário. Outros suspeitos com a mesma roupa são flagrados do lado de fora da agência. Estas são as primeiras imagens dos ladrões. Repare que o vigia vai até a porta, conversa com o grupo pelo vidro e volta com um papel na mão. O plano é fingir que os bandidos são trabalhadores e que vieram fazer serviços de manutenção na agência. Logo depois, Nivaldo faz uma ligação para a central de monitoramento do banco.
Eles querem que a empresa de segurança acredite na farsa e autorize a entrada dos falsos operários. Nós também tivemos acesso à gravação da conversa entre o vigia e a atendente. Boa noite. Boa noite. Eu tenho um funcionário aqui, Manuel Cândido Pereira. O senhor é vigilante? Eu sou vigilante. Não conta. Seu nome, por favor? Nivaldo Francisco Souza. Nivaldo está nervoso. Confunde o nome da própria empresa. Qual que é a sua empresa, Nivaldo? É CSJ. CJF? Isso. Qual que é a agência que o senhor está? É Itaú Paulista, Banco Itaú. A conversa é interrompida por batidas no vidro da agência. Atrapalhado com a situação, o segurança troca o nome do falso funcionário. Nivaldo, qual que é o nome dele? É Manuel Joaquim Pereira. Quiser ir atender lá, enquanto eu estou procurando aqui? Tá ok. Neste momento, já são vários bandidos esperando na porta do banco. Um deles até espia pelo vidro o que está acontecendo. O vigia, Nivaldo de Souza, está entre a cruz e a espada. Ele não sabe se cede à pressão dos bandidos que estão do lado de fora ou recua em cima da hora e desiste do sonho de ficar rico. O funcionário está cheio de incertezas. O vigia está preocupado. Por alguns instantes, se esquece da ligação e fala com os criminosos aglomerados na porta. Oi, Nivaldo. Sabe disso que eu não sabe. Alô? Me conhece lá, meu. A funcionária fica desconfiada. Quer confirmar os dados passados pelo vigia, mas ele se atrapalha mais uma vez. O nome da empresa é PABC? Não, é PBA. PBA, isso. Não, também não tenho, viu? Com tantas informações erradas, a atendente toma uma decisão. Não autoriza a entrada do bando, mesmo com a insistência de Nivaldo. E aí, como é que eu faço? Não libera. Estão aqui batendo no vidro aqui. Não libera. Tá ok. Depois da ligação, Nivaldo fica em dúvida. Tem medo de que o assalto dê errado e ele acabe preso. Mas os criminosos pressionam. Um dos homens, vestido de operário, vai até o vidro lateral e faz um gesto ameaçador para o segurança. Um ultimato para que ele colabore com a quadrilha. Do lado de dentro, Nivaldo agora está tenso. É neste momento, às 8h30 da noite, que mais um bandido entra em cena. Ao contrário dos outros, ele não veste uniforme, usa roupas pretas. Ele vai até o vidro que separa os caixas do restante da agência, se abaixa e passa algo por baixo da divisória. Do outro lado, Nivaldo pega o envelope. Veja por outro ângulo. Segundo a polícia, no pacote estava um chip de celular. Desta forma, a quadrilha poderia conversar à vontade com o vigia. De volta ao saguão, Nivaldo tira algo do bolso de trás e liga o telefone. Do outro lado do vidro, o mesmo homem de preto também fala ao celular. Pronto, a quadrilha conseguiu o que queria. Os bandidos agora podem falar à vontade com o segurança, sem qualquer preocupação, e dar sequência ao plano audacioso. Mas quem é esse homem de preto que entregou o chip ao vigia Nivaldo de Souza? O chefe da quadrilha. O homem de preto se chama João Paulo dos Santos. É o mentor do assalto. Quem é o João Paulo na ordem do dia, né?
o que ele representa na quadrilha. Ele era o líder da quadrilha. Nas imagens, João Paulo aparece sempre dando ordens aos homens de uniforme cinza e capacete azul. O chefe da quadrilha usa o telefone para pressionar ainda mais o segurança. Diz que agora não dá mais para voltar atrás. Os ladrões, disfarçados de operários, também ameaçam. Mas Nivaldo tem medo. O impasse dura mais de 2 horas. Às 10h30, aparece mais uma pessoa, um homem de boné branco, que passa pelos caixas e se aproxima do vidro lateral da agência. Ele conversa com o vigia na porta. Neste momento, o plano da quadrilha parece voltar aos trilhos. Com a pressão dos bandidos, o segurança volta atrás e decide ajudar. Mas toda a negociação acaba atrasando o início do roubo. A quadrilha só consegue entrar no banco pouco antes da meia-noite. 11h50. Os bandidos quebram o vidro da rua lateral. Por este ponto, fora do alcance das câmeras, o primeiro integrante da quadrilha entra na agência. O equipamento grava o momento em que ele aparece no saguão. O vigia Nivaldo fala ao celular. Atrás dele, o homem de boné branco passa pela área restrita a funcionários. A imagem é captada por vários ângulos. Em entrevista ao repórter Jesus Mosquera, poucos dias depois do crime, o segurança disse que os assaltantes estavam armados. E eles estavam armados com o quê? Pistola. Não tinha ninguém com arma pesada? Falaram que tava do lado de fora. Aí falaram pra mim, aí de fora tá tomado de fuzil e metralhadora. Só que as câmeras mostram outra coisa. O homem de boné branco anda ao lado do vigia. Os dois estão quase abraçados. E o criminoso não tem nenhuma arma na mão. Ele vai até a entrada da agência e abre a porta para 2 comparsas. Um homem de boné preto e outro de camisa vermelha. Os dois entram e andam tranquilamente pelo saguão. Já sabem o que tem que fazer. A porta da frente continua destrancada. Caminho livre para os bandidos disfarçados de operários. O banco agora está cheio de criminosos. Um deles arrasta um móvel em direção às câmeras de segurança. O vigia Nivaldo fecha a porta de vidro e as câmeras são viradas para o teto. Os caixas eletrônicos também são desligados pelos criminosos. Uma a uma, as telas se apagam. Os clientes entram para sacar dinheiro e vão embora quando percebem que os terminais não funcionam. A quadrilha não quer ninguém por perto. E ainda hoje, uma corrente de ouro com mais de 1 metro de comprimento. Um relógio Rolex feito exclusivamente para um astro de Hollywood no valor de quase R$500 mil. É uma coleção que dá inveja? Dá para muita gente. Essas são algumas das raridades roubadas no maior assalto da história do país. Mas por que dos 142 cofres violados, apenas 13 vítimas procuraram a polícia? Se as pessoas não falarem, um assunto vai ser esquecido e não pode ser esquecido. Nossos repórteres conseguem com exclusividade o depoimento que vai revelar nomes, datas e detalhes sobre o plano dos assaltantes. O senhor escolheu falar a verdade, né? Justamente. O vigia Nivaldo de Souza não desiste do sonho de ficar rico e executa à risca a cartilha dos criminosos. Os bandidos conseguem entrar na agência, viram as câmeras para o teto e desviam a atenção dos clientes. Mas para garantir que nada saísse dos trilhos, faltava um detalhe fundamental.
alguém que desligasse o alarme nos cofres do banco. A quadrilha deu um jeito nisso. Alarmes desligados. Repare com atenção nesta imagem. É a sala de monitoramento de agências do Itaú. Nela podemos destacar 3 pessoas. São funcionários da empresa de segurança. Só que um deles não trabalha só para o banco. Ele também faz parte da quadrilha. O rapaz que aparece em pé é Kleber da Silva Pereira. Foi ele quem facilitou o acesso dos criminosos aos cofres. Os policiais que investigaram o crime analisaram o comportamento de Kleber naquele dia. Ele começou a trabalhar às 2 da tarde, mas não realizou nenhum atendimento até às 9 da noite. Teria ficado o tempo todo prestando atenção nas ligações recebidas pelos colegas. A participação de Kleber no assalto começa às 8h35 da noite de sábado, 3 horas antes da entrada dos bandidos na agência. Uma funcionária recebe um chamado na central. A ligação pedia o desligamento dos alarmes de uma agência no Rio de Janeiro, que estava em obras. A atendente é esta mulher, que prefere não se identificar. Como é que ele se identificou? Como é que a senhora sabia que era do Rio? Porque a gente pega os dados dele, a gente tem uma senha que a gente troca e ele fala, eu tô na agência, tá. E bateu? Tava tudo certo. No dia do crime, a atendente checa os dados do banco e repassa o pedido para um colega na mesma sala, o segundo funcionário. O rapaz é responsável pelo desligamento de alarmes. Ele checa as informações na planilha. É exatamente neste momento que Kleber entra em ação. Ele está em pé, atrás dos 2 colegas. Observa atentamente o que eles fazem no computador e memoriza as informações. Ele ficou muito tempo, tipo assim, me observando se eu ia levantar do lugar. Porque ele queria fazer a operação da minha máquina. A senhora tá falando de quem? Do Kleber. Do Kleber. Assim que os outros funcionários terminam o trabalho, Kleber volta ao seu computador. O comparsa da quadrilha inverte os dados da planilha. Resultado, em vez da agência no Rio de Janeiro, o sistema desliga o alarme da Avenida Paulista. E então, sem que ninguém perceba, Kleber quebra outra norma da central. Usa um celular dentro da sala. Pelo telefone, ele avisa os criminosos que o caminho para o cofre está livre. Tá tudo certo, a alarme tá desativada. Eu vou desligar aqui que não posso falar não. Vai dar B.O., vou voltar lá. Falou. Com os alarmes desligados, a quadrilha pode colocar em prática a fase final do roubo. Eles cooptaram a segurança, uma parte da segurança do banco, ingressaram no banco e ali eles conseguiram arrombar uma infinidade de cofres que continham bens particulares não declarados ao banco, né? Até aqui um plano perfeito. O vigia, comprado pela quadrilha, colabora. Os alarmes foram desligados pelo comparsa na central de segurança e os assaltantes ficam mais tranquilos dentro do banco. Chega enfim o momento pelo qual os bandidos tanto esperavam: abrir os cofres que continham milhões em joias e dinheiro. Com a ajuda da computação gráfica, é possível reproduzir pela primeira vez o cenário mais importante do crime: o subsolo, onde essa fortuna foi encontrada pela quadrilha. O roubo. Os ladrões são prevenidos. Não querem que as câmeras registrem imagens do roubo. Por
Por isso, os equipamentos são virados para o teto. Só que os vídeos têm muito mais detalhes do que a quadrilha esperava. Esta câmera foi virada para os caixas eletrônicos. Mostra apenas os terminais e os carros na Avenida Paulista. Mas repare no canto direito. O vidro reflete tudo o que acontece no saguão do banco. Certo de que não estava sendo filmado, o vigia Nivaldo abre a porta para a entrada de um homem com uma caixa de papelão. O homem sai. Em seguida, volta com mais uma caixa grande. Elas escondem as ferramentas que serão usadas no assalto. Maçaricos, martelos, furadeiras, britadeiras e até um gerador de energia. O vigia vai de novo até a porta e libera a entrada de mais ladrões. O time agora está completo. Os criminosos partem para a área dos cofres. É quando as luzes se apagam. As câmeras não gravaram a ação nos cofres. Mas o repórter Record Investigação conseguiu recriar o cenário no subsolo da agência. Foram vários dias de trabalho na computação gráfica para recontar esta parte do crime. Como diz o ditado popular, neste roubo a quadrilha atirou no que viu e acertou no que não viu. O alvo, a princípio, era este cofre, que guardava o dinheiro do movimento da agência. Mas a estrutura de metal era bem mais grossa do que os ladrões imaginavam. Eles não tinham ferramentas para abrir. Foi aí então que esta porta de aço chamou a atenção dos criminosos. Uma estrutura tão forte deveria esconder coisas valiosas. Como também não dava para arrombar uma porta tão robusta, eles decidiram abrir um buraco na parede. Assim que entraram, a surpresa: uma sala cheia de pequenos cofres, do chão até o teto. Quando começaram a abrir, outra surpresa: as gavetas estavam cheias de joias, relógios e dinheiro, muito dinheiro. Um a um, os cofres são esvaziados. Os criminosos têm à mão peças de valor inestimável. Um tesouro escondido embaixo da principal avenida de São Paulo. Pedras preciosas, brilhantes, joias de vários quilates. Os cofres também estão cheios de relógios e muito dinheiro. A sorte parece estar a favor dos bandidos. O roubo até aqui deu mais certo do que eles previam. A quadrilha passa a madrugada inteira no subsolo do banco, abrindo um cofre atrás do outro. Ninguém arreda o pé. Eles chegam a pedir pizza dentro da agência. Mas quando o dia amanhece, a quadrilha tem um problema inesperado. Os bandidos estão mais do que satisfeitos com o sucesso da ação. Agora estão bilionários. Só que o dia está amanhecendo e o assalto se alonga mais que o tempo previsto. E o plano da quadrilha, de repente, sofre uma ameaça: a chegada do segurança, que ia trabalhar no turno da manhã. O refém. Sete horas da manhã. O outro vigia está a caminho para substituir Nivaldo. Os bandidos pretendiam terminar tudo antes da chegada dele, mas agora o plano mudou. A câmera mostra o movimento tranquilo da manhã de domingo. Poucas pessoas na rua. Em seguida, a imagem refletida no vidro exibe a chegada da moto do segurança. O funcionário é rendido por dois homens. O vigia é amarrado
e trancado em uma sala do banco. Ele pede socorro, mas a sala tem isolamento acústico. O vigia da manhã fica preso até o fim do assalto. Sem mais nenhum imprevisto, a quadrilha finalmente termina o roubo às 9h40 da manhã, quase 10 horas depois de entrar no banco. As câmeras do estacionamento do prédio mostram a entrada e a saída de um veículo branco, o carro da quadrilha. 20 minutos depois, uma viatura da PM aparece. O vigia Nivaldo, fingindo ser vítima dos bandidos, foi quem chamou a polícia. Mas é tarde demais. 142 cofres particulares estão arrombados. E os bandidos já estão bem longe. Sumiram com milhões em joias e dinheiro. A essa altura, estavam comemorando o sucesso do roubo. Ainda nesta edição, Vocês são tudo corja. Vou enfiar uma sua cara, ver só. Se move não. nossos repórteres enfrentam um momento de tensão durante as gravações. Quer saber se eu vou agredir? Você quer saber se eu vou agredir? O que teria acontecido? Porque este homem queria agredir a nossa equipe? Você vai entender essa história daqui a pouco. Um roubo cinematográfico, executado por profissionais do crime. A chegada do segurança da manhã não impede o plano dos ladrões. Depois de 10 horas dentro do banco, os bandidos saem com milhões em joias e dinheiro. Mas quem são os donos de parte dessa fortuna? Nossos repórteres vão atrás das vítimas do assalto. As fotos mostram casais dançando. Mulheres esbanjando elegância e glamour. Homens chiques e bem-sucedidos. Famílias com nome e sobrenome conhecidos em festas milionárias. Famílias de origem libanesa, famílias de origem italiana e algumas famílias tradicionais paulistanas. Essas imagens poderiam estar nas colunas sociais. Mas há 3 anos estão nas mãos da polícia. Elas ilustram a lista de bens roubados pela quadrilha na Avenida Paulista. Ali guardamos relíquias de família, eram mais de 3 gerações de bens. E tudo se foi, a história se foi. Eu não sei como eu não morri. Quem são as pessoas que perderam milhões no maior roubo da história do Brasil? As vítimas. Era a herança de vocês que estava guardada lá. Exato. As irmãs Cristina e Rosimei Atala ainda lembram como se fosse hoje. A minha irmã me deu a notícia por telefone, olha, o cofre da mamãe foi assaltado, o Banco Itaú foi assaltado e foi tudo. Elas são herdeiras de uma das famílias mais ricas de São Paulo. As duas nasceram em um casarão, na própria Avenida Paulista, onde hoje fica o prédio da Federação das Indústrias de São Paulo. O avô delas, dono de fábrica de tecidos, foi quem doou para o Corinthians o terreno onde foi construída a sede do clube no Parque São Jorge. A gente veio de uma família muito tradicional. Então, uma família que não é que aconteceu de ganhar dinheiro hoje, então tudo bem. Dá para calcular o quanto vocês perderam em valor? Eu acho que não dá. Não, porque eu acho que o pior é o valor emocional. Nos cofres arrombados pelos criminosos estavam 40 joias. Algumas pertenciam à família havia mais de 100 anos. Coisas que hoje a senhora não conseguiria comprar impossível, sim, impossível.
Estes 2 advogados representam outras 5 vítimas da quadrilha. Gente que também perdeu uma fortuna no assalto. São anéis suntuosos, de rubi, esmeralda, brilhantes, colares de brilhantes, canetas, relógios. É impossível você repor. São joias feitas por joalheiros famosos dos anos 20, 30 e 40. Entre as relíquias roubadas estava uma corrente de ouro, com mais de 1 metro de comprimento. Isso é herança, é herdado, né? E essa corrente é a corrente que prendia nesse relógio de bolso. E é uma corrente de ouro maciça. Mas afinal, qual foi o prejuízo de cada vítima? Esta aqui é uma cópia do processo que está na justiça e aqui tem a lista do que cada vítima perdeu. Eu estou trazendo esse material agora para avaliação de um leiloeiro especialista em joias. Como vai, senhor Roberto? Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos. O especialista avaliou parte dos itens roubados de um dos clientes do banco. Um empresário que perdeu joias, canetas e, principalmente, uma coleção de relógios. Provavelmente uma pessoa viajada, deve ter comprado muita coisa fora do país, então são peças que deve ter adquirido de segunda mão já em algumas delas, já também para conseguir esse valor de colecionismo aqui, ou até herdado alguma coisa desse daqui. Ele tinha modelos das principais marcas do mundo, algumas raridades, como este, igual ao usado pelo astronauta americano Neil Armstrong, numa viagem histórica. O astronauta americano desceu com ele na Lua, que tinha que ser movimento a corda, porque o automático, por causa da gravidade, não teria a força da gravidade para fazer um automático. Então eles tiveram que retroceder no processo de mecanismo para ter um relógio funcional. O relógio vale cerca de R$15 mil. Mas a estrela da coleção era uma homenagem a um astro de Hollywood. Um relógio feito especialmente para o ator Paul Newman, com produção limitadíssima. É um relógio hiper raro, que é da década de 70. É um relógio original que é impossível de achar assim facilmente. A raridade tem preço exorbitante. Custava R$400 mil, segundo o especialista. O leiloeiro calculou o valor perdido pela vítima só com a coleção de relógios. Levando em conta apenas o preço no mercado de revenda, o prejuízo ficou em torno de R$2.300.000. Usando essa quantia como referência, podemos chegar a uma estimativa do que os assaltantes levaram do banco: R$326 milhões. Mas as autoridades acreditam que esse valor tenha sido muito maior. Este promotor que trabalhou no caso acha que o valor roubado é bem maior do que foi calculado pelo leiloeiro. Nós nunca conseguimos pegar e aproximar, mas em função do que aconteceu nas audiências, nós calculamos entre 100 e 400 milhões. A Justiça de São Paulo fez um cálculo ainda mais alto. O prejuízo pode chegar a R$500 milhões. O valor supera o montante levado do Banco Central de Fortaleza em 2005. Naquela ocasião, os ladrões furtaram R$165 milhões. O assalto na Avenida Paulista quebrou o recorde da maior quantia já roubada no Brasil. É aquele típico roubo de filme, né? Então, como ficam os clientes? Quem deveria arcar com o prejuízo? Os advogados não têm dúvida. O banco tem que ser responsabilizado. Eles pleiteiam não só o dano material, como também o dano moral. Uma das vítimas já ganhou a disputa na justiça em primeira instância. É Terezinha Maluf Chama, irmã do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Ela pede mais de R$1.600.000 de reembolso pelos pertences roubados e mais 10% por danos morais. Total,
R$1.800.000 de indenização. Mas o banco recorreu. Nós tentamos falar com Terezinha Maluf Chama. Boa tarde. Dona Terezinha, tá aí? TV Record, quero dar uma palavrinha com ela. Mas ela não foi encontrada para comentar o caso. Ela saiu, disse que volta só no final da tarde, não sabe o horário ao certo. Os cofres eram cobertos por seguro, mas apesar dos bens valiosíssimos guardados na agência, a indenização paga aos clientes foi de apenas R$15 mil. Joia de 15 mil, acho que nem tem. Existe joia de 15 mil? Joia de 15 mil você guarda em casa. Não, joia de 15 mil você nem guarda. As irmãs Atala não entendem por que o banco não mantinha a mesma segurança nos finais de semana. Você chegava lá, você passava por aquele guarda, você entrava, você chegava com aquela senhora muito simpática, assinava, daí tinha sempre mais uma outra assinatura, daí ela pegava a chave dela, eu pegava a minha, entrava por uma porta de... Você vai lá imaginar que no fim de semana isso daqui fica com um guarda? Eles ficaram 12 horas dentro da agência para fazer esse roubo. 12 horas. E tinha que mandar entregar pizza lá dentro. Os clientes só foram avisados do roubo 5 dias depois do crime. Você, numa situação de ter um cofre numa instituição de renome, que oferece serviço de segurança tremendo, lhe informar numa quarta ou quinta-feira de um assalto que aconteceu no sábado. Aí fala, olha, você vai me desculpar, mas todos os seus bens foram roubados. Num assalto que aconteceu no sábado. Pô, mas por que não me avisaram no sábado? Até hoje, quase nada foi recuperado. Apenas algumas poucas joias e uma quantidade de dinheiro em libra, a moeda britânica. Nada foi devolvido para vocês? Pelo banco, por incrível que pareça, a única coisa que eles devolveram foi uma coleção de moedas de ouro. Quando nós fomos lá no banco, eles não deixaram a gente entrar no banco. Eu falei, mas escuta, o ladrão veio aqui, rouba tudo e nós não podemos entrar para reclamar. A Polícia Civil de São Paulo reconheceu as próprias falhas. A investigação do crime só começou 8 dias depois do assalto. Tempo suficiente para que a maioria dos bandidos escapasse. Nós tivemos acesso a um e-mail enviado pelo diretor do DEIC na época, Nelson Guimarães. O destinatário, o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Carneiro. No texto, o chefe do DEIC pede humildemente desculpas a todos pelos erros da equipe e diz: tenho que admitir com todas as letras que erramos. A cadeia de erros começa na minha antessala e vai pelos corredores afora. Nós procuramos o ex-diretor do DEIC, Nelson Guimarães, que hoje está aposentado. Mas ele não foi encontrado para comentar o e-mail enviado ao delegado-geral na época do assalto. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também não quis se manifestar sobre esse e-mail. A produção do Repórter Record Investigação procurou a assessoria do Banco Itaú, mas a direção não quis gravar entrevista. Mais um detalhe chama a atenção também em relação às vítimas do assalto. Dos 142 donos de cofres no banco, apenas 13 prestaram queixa à polícia. Por que eles não reclamaram os objetos roubados? O que esses clientes tinham a esconder? O advogado tem uma hipótese. Eu estou defendendo clientes que tinham joias. Agora, se a pessoa tinha dinheiro declarado, ele pode sim acionar. Porque muita gente não tinha dinheiro declarado e aí tem problema de imposto de renda. Porque aí, além de pode perder a ação, ainda vai ter que pagar imposto de renda de um dinheiro que não era declarado. Essa história está muito mal contada.
Os ladrões do maior assalto a banco da história do país já estão agora bem longe, fora do alcance da polícia. Eles entraram na agência com a ajuda de 2 funcionários e fugiram com milhões em joias, relógios e dinheiro. Mas os bandidos não contavam com a traição de um dos comparsas. Nivaldo de Souza, o vigia que sonhava em ficar rico, vai entregar a quadrilha à polícia. No vídeo obtido com exclusividade, o vigia descreve cada detalhe do plano dos assaltantes. A confissão. Lá no teu bairro, o senhor foi aliciado. De que forma que era a colaboração do senhor? Eles falou para mim abrir a porta. Neste vídeo gravado pela polícia, o vigia Nivaldo Francisco de Souza admite a participação no crime. Ele trabalhava havia 6 meses na agência da Avenida Paulista. O jeito ansioso no dia do crime, a atitude diante dos bandidos, as conversas ao celular e o nervosismo na hora de falar com a central de segurança despertaram a suspeita nos policiais. Mas, antes de confessar, Nivaldo se fingiu de vítima. Eram quantas pessoas? Mais ou menos uns 12. Devia ser profissionais, porque para ficar da meia-noite até 9h40 do domingo, tem que ser bem profissional. Dias depois do crime, ele foi entrevistado com exclusividade pelo repórter Jesus Mosquera. Inventou detalhes de como teria sido surpreendido pelos assaltantes. Você chegou a apanhar lá? Eles me deram uns tapas só lá dentro, né? Eles deram tapa o quê? No seu rosto? No rosto, uns socos no estômago. Não é o que parece. Nas câmeras de segurança, Nivaldo caminha ao lado do criminoso, quase abraçado a ele. Disfarçando a participação, Nivaldo contou como os comparsas agiram. E eles falaram o quê? Que queriam ir lá nos cofres alugados pelos clientes? Falaram nada. Mais uma vez, o vigia cai em contradição. Afinal, as imagens mostram que ele conversou várias vezes com os bandidos, até pelo celular. Entraram, foram direto, não me perguntou nada para mim. Só falou, fica quietinho aí que não vai acontecer nada com você. Só isso. Outra falha no discurso de Nivaldo. Os criminosos não entraram direto. O vigia aparece acompanhando a chegada deles na frente da agência. Eles levaram um monte de equipamento. Eu não vi que equipamento que é, né? Porque tava em caixa, né? Eles entraram para dentro com várias caixas. Sem saber o que as câmeras tinham gravado, Nivaldo criava as histórias. E aí, quando eles saíram, já te deixaram livre lá? Amarrado. E aí você conseguiu soltar a amarra? Soltei porque era um era gravata, o outro era uma blusa, né? Aí eu abaixei a cabeça e desatei o nó com os dentes. Disse que quase morreu de medo. Passei noite de horror ali dentro. Ficou com medo na hora? Eu pensei que eles iam matar eu e meu colega, né? Será que Nivaldo estava tão assustado assim? O que dizer dos momentos de cumplicidade com os ladrões? A polícia não demorou muito para descobrir a farsa. Como a gente havia conversado anteriormente, você falou que hoje o senhor ia falar a verdade, né? Justamente. Em setembro de 2011, um mês depois do assalto, e após inúmeras contradições, o vigia deu com a língua nos dentes. Justamente, o senhor estava arrependido. Estou arrependido, mas arrependimento, uma casa que estava louco. Nivaldo finalmente contou como foi convencido a participar do roubo. Falaram que eles iam entrar lá, que já estavam me investigando. Já sabia o horário que eu saía, sabia o horário que eu chegava em casa. Conhecia minha esposa, conhecia meus filhos. No próximo bloco, a descrição completa dos criminosos que planejaram um assalto milionário. Ele estava em companhia de quem? Um rapaz branco de boina.
e como, ironicamente, um dos bandidos foi preso dentro de uma outra agência bancária. E você vai entender por que este homem tentou agredir nossa equipe durante as gravações. Vocês são tudo corja. Vou enfiar uma sua frente a ver só. Daqui a pouco, no Repórter Record Investigação. O vigia Nivaldo confessa a participação no assalto milionário da Avenida Paulista. Você está arrependido? Estou arrependido, mas arrependimento matar se estava morto. Pressionado pelos policiais, ele entrega os comparsas, um a um. Quem falou que o senhor trabalhava? Cabeludo, magro, cabelão comprido. Segundo a polícia, o criminoso de cabelo comprido é Alessandro Fernandes. Ele só foi preso em Mairiporã, na Grande São Paulo, em agosto de 2012, um ano depois do assalto. Estava trabalhando normalmente junto com outros pedreiros, aparentemente estavam iniciando uma residência de propriedade dele. Na época da prisão, parentes de Alessandro disseram que ele era inocente e até agrediram os jornalistas. Pode, né? Não pode, né? É o quê? Desacado? Falou pra mim que é inocente da prática desse crime. Então, tô estudando tudo para saber aonde que o juiz se apoiou para condenar e saber se eu angario provas que possibilitam a reforma dessa sentença desfavor a ele. Ele pegou o senhor na sua rua de novo? Na minha rua. Ele estava em companhia de quem? Um rapaz branco de boina. João Paulo dos Santos nega até hoje, mas é um dos chefes da quadrilha, segundo a polícia e a justiça. No dia do crime, ele aparece de roupa preta, passando um chip de celular para o vigia. João Paulo foi preso em novembro do ano passado. Foi reconhecido após uma série de retratos falados. Tentou fugir dos policiais, mas, ironicamente, acabou detido em outra agência do mesmo banco. O combinado era para o senhor abrir a porta. Para eles entrar, né? Para eles entrarem Só que eu não abri. Como é que eles iam estar vestidos? De roupa de operário. Tá certo. Capacete. Tudo que nem era um operário. E eles falaram a respeito do alarme. O que eles disseram do alarme? Eles falaram para mim, os alarmes, quando a gente entrar, os alarmes vão todos desligados. O analista Kleber da Silva Pereira também foi preso e condenado. Ele negou ter desligado os alarmes da agência a pedido da quadrilha. No dia da confissão, o vigia Nivaldo explicou como foi seduzido pelos ladrões. Falou que o senhor ia ganhar o quê? Falou que eu ia ficar rico, nunca mais precisava trabalhar. No primeiro momento o senhor até topou, então. No primeiro momento a gente ficou empolgado, aceito. Só que depois do assalto, os bandidos sumiram. Depois do crime, o que aconteceu? Você encontrou os caras? Nunca mais vi, doutor. Como tem essa luz? Você não recebeu nada? Nada, doutor. Tudo que eu tenho dentro da minha casa é do meu suor. Ó, tenho lá o rádio novo. Estou pagando prestação da Casa Bahia. Nossos repórteres vão até a casa do vigia Nivaldo de Souza, mas enfrentam a hostilidade dos moradores numa região dominada pelo tráfico. É o que você vai ver daqui a pouco no Repórter Record Investigação. O vigia do banco, flagrado pelas câmeras de segurança, confessa que colaborou com a quadrilha durante o assalto milionário. O combinado era para o senhor abrir a porta. Para eles entrar, né? Para eles entrarem. Só que eu não abri. Como é que eles iam estar vestidos? De roupa de operário.
Depois do crime, o que aconteceu? Você encontrou os caras? Nunca mais vi, doutor. Como tem essa luz? Você não recebeu nada? Nada, doutor. Mas será que ele está falando a verdade? Nivaldo teria cooperado com a quadrilha sem receber nada em troca? Para tentar descobrir o que realmente aconteceu, nossos repórteres vão até a casa do vigia, em um bairro humilde na zona norte de São Paulo. O simples fato de citar o nome do segurança já provoca a hostilidade dos moradores. Olhando pra cima lá. Você sabe onde é? Então faz seu trabalho. Não se envolve não com o assunto meu aí. Se envolve não. Se envolve não. Não, filho, você perguntou pra Nivaldo? Eu falei, não precisa fazer negócio com isso aí não. Isso aí é ave de rapina. Deixa ele, a gente resolve rápido. De boa aí. Sem qualquer motivo, o homem xinga a equipe de reportagem. Eu tô te agredindo? Não falei nada de rapina, vocês são tudo corja. Vou enfiar a mão na sua cara de uma vez só. Por quê? Se envolve não. Mas você quer saber se eu vou agredir? Você quer saber se eu vou agredir? E de uma hora para outra, parte para a violência. Pode segurar essa vocês estão me... Tira a mão de mim, cara. Eu vou tirar a mão de você. Não, aí, galera. Você tá doendo? Você tá doendo? Vem lá, vem cá! Depois da confusão, nossa equipe vai embora sem conseguir falar com ninguém. É que não vai dar pra gravar, né? O vigia Nivaldo, o analista Kleber e os assaltantes João Paulo e Alessandro foram condenados no ano passado a 18 anos e 8 meses de prisão. No mesmo julgamento, outras 8 pessoas acusadas de participar no assalto milionário foram absolvidas. Este promotor que trabalhou no caso acha impossível que os 4 condenados sejam os únicos responsáveis pelo crime. E isso só foi possível por alguém que já estivesse com informações sensíveis. Por exemplo, tinha entrado nessa área de cofres antes. Não é possível que alguém conseguisse planejar tudo isso e sabendo quais eram todas as etapas de segurança que estavam sendo canceladas, sem conhecê-las minuciosamente. E uma nova denúncia confirma a suspeita do promotor. Policiais civis também teriam participado do assalto milionário e, com parte do dinheiro roubado, compraram imóveis na cidade americana de Miami. Em instantes, no Repórter Record Investigação. E uma nova denúncia confirma a suspeita do promotor. Policiais civis também teriam participado do assalto milionário e, com parte do dinheiro roubado, compraram imóveis na cidade americana de Miami. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que confirma. A Corregedoria da Polícia Civil está investigando desde outubro de 2013 o envolvimento de policiais no crime. O Ministério Público de São Paulo afirma também que a apuração do roubo no Banco Itaú continua. Mas por uma questão de sigilo, os promotores dizem que não podem mencionar o nome dos investigados. Enquanto isso, os homens que aparecem fazendo ameaças ao vigia e andando no saguão do banco continuam livres. Porque apenas 4 pessoas estão presas. Ficou empolgado. Onde foram parar os milhões em joias, relógios e dinheiro. Porque a maioria das vítimas não prestou queixa. Respostas que os bandidos não querem dar e que a polícia também não conseguiu descobrir. Todos têm apenas uma certeza:
O assalto da Paulista vai ficar nos registros policiais como o maior roubo da história do Brasil. Se você quiser mais informações sobre o assalto milionário da Avenida Paulista, visite a nossa página no Portal R7. Lá você encontra um vídeo preparado especialmente para os internautas. Nossos repórteres mostram os bastidores do programa de hoje e também falam sobre os desafios nos 3 meses de investigação do crime. Obrigado pela companhia e até o próximo Repórter Record Investigação.